Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula síncrona da Escola de Líderes da FUG. Para nós é uma satisfação muito grande estar recepcionando vocês aqui nessa noite. E eu, de imediato, passo a palavra para a nossa gestora de formação política, Elisiane da Silva, que vai fazer uma breve apresentação. Boa noite a todos. Eu vou pedir uma gentileza que quem tiver possibilidade mantenha as câmeras abertas, que a gente quer fazer uma foto aí para as nossas redes. Dizer que nós estamos iniciando essa atividade, que é o primeiro encontro síncrono, com 35 alunos de 150. E esse é o primeiro ponto que a gente inicia falando sobre a questão da formação e da escola de líderes. A escola de líderes ela foi muito solicitada pelos estados. Desculpe, pessoal, eu tenho um felino na casa. Ela foi muito solicitada pelos nossos presidentes, no sentido de nós criarmos um segmento nos estados, de seres preparados, não só para a campanha estadual que se avizinha, mas também para depois na construção de políticas públicas e nessa preparação para ocupar cargos públicos, já que a grande maioria vem da iniciativa privada. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês, vou fazer uma pequena apresentação, que é uma apresentação de alinhamento, e depois nós vamos encaminhar por e-mail para vocês e vamos também colocar lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas a primeira questão é que, para vocês estarem aqui presentes, nós... só um minuto. Nós rejeitamos outros nomes. A vaga de vocês foi uma vaga selecionada. Então, nós estamos dizendo que aquele aluno que fez um processo seletivo, preencheu os seus dados e tudo mais, ao ser selecionado, um outro companheiro ficou sem a vaga. E aí é uma questão de valorização desse processo, né? Uma questão de dar à escola de líderes todo o tamanho que nós estamos dando, no sentido de efetivamente prepará-los para que tenham uma postura diferenciada, tanto no partido quanto na sociedade. Olhem os conteúdos que nós vamos abordar ao longo desses 6 meses. Nós começamos com uma parte mais leve, que é a oratória, justamente porque é um conteúdo mais próximo, né, de quem faz política. Mas nós vamos ter, em seguida, a questão da construção de uma política pública. Eu não sei se todos leram o edital, mas se não leram, nós podemos encaminhar novamente, pode a qualquer tempo nos solicitar pelo e-mail. Os editais, eles trazem muito passo a passo de como é que vai ser. A construção da política pública nós vamos falar a respeito de como se constrói, e o Manuel, o Matheus, a Beth, eles vão ter que pensar qual é a política que eu gostaria de construir e montar todos esses passos, o passo a passo, e isso terá mentoria. Lisine, eu não sei como resolver o problema de orçamento, como é que eu peguei a prefeitura de Igrejinha. Tem alguém com áudio vazando. Então, a minha ideia é que eu tenha eu quero fazer uma política pública na prefeitura de Igrejinha. Então, então vamos lá, tem que pegar o orçamento, ver as dotações. Nós vamos fazer esse passo a passo com vocês nessa mentoria. A política, a democracia e o Estado é tratado através de uma resenha de um livro do deputado Gabriel Souza. A pauta de cidadania são 3 módulos para que vocês percebam o que é, como ela funciona e se ela existe ou não no Brasil, qual é o papel do MDB para a construção dessa cidadania brasileira. Na gestão pública, nós vamos tratar de forma mais focada no módulo de
gestão pública voltada ao processo legislativo, porque é onde está a maioria das campanhas, né? Poucos são os candidatos que concorrem à majoritária, a nossa grande maioria é quem concorre ao Senado, ou à Câmara, ou à Assembleia. Vamos tratar de marketing, planejamento de campanha, vamos fazer a tão sonhado curso de compreensão do que é o centro democrático, o que é o centro político. É centrão, não é centrão? Como é que funciona, como é que não funciona? Como é que eu caracterizo? Como é que eu tenho argumento para debater a respeito disso? E, por fim, nós vamos tratar da pauta de educação. Então, esse é o conteúdo do nosso curso. A metodologia que nós adotamos é uma metodologia reconhecida nos modelos pedagógicos, que ela se chama de sala de aula invertida. Como funciona a sala de aula invertida? Primeiro, vocês têm acesso ao conteúdo, e depois nós temos esse momento para vocês tirarem dúvidas. Então, a Lisiane, ela vai ter que ler os conteúdos, e depois que ela lê os conteúdos, ela vem para esse momento e diz assim, professor, o que quis dizer com preparação? Como é que eu me preparo? Ou seja, se vocês não lerem os conteúdos, ou vocês vão fazer questionamentos fora do contexto, que não tem a ver com o conteúdo que nós trabalhamos, né? Ou fora até da pauta da aula, tá? Então, nós temos que ter presente como é que a gente desenhou isso. Vocês primeiro acessam o conteúdo por vídeo, por conteúdo escrito, e depois disso, vocês têm acesso a um momento que nem esse, ou através das mentorias, para daí vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, eu quero que vocês atentem para as próximas datas, tá? E nós vamos colocar isso agora de forma muito clara também na plataforma, tá? Hoje nós temos a nossa aula síncrona da arte de falar em público. O que é síncrono, pessoal? É aquilo que acontece ao mesmo tempo. Sincronicidade, né? Tu entra lá e pergunta, quer sincronizar o e-mail? Quer dizer, quer que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, o encontro síncrono é esse encontro onde vocês, como alunos, terão a possibilidade de perguntar, de abrir o microfone, de fazer questionamento por escrito, tá? Bom, no dia 20 de janeiro, que é amanhã, já abre o módulo de cidadania. Então, já terão as atividades de cidadania. Basicamente, é conteúdo durante 15 dias e um encontro síncrono, daquele conteúdo que vocês tiveram 15 dias para ler. Gente, nós fizemos formação política há exatos 15 anos. A gente não consegue promover o crescimento que não derive da vontade do aluno. Por isso que nós falávamos ali que a metodologia da sala de aula invertida, ela exige proatividade e comprometimento. É o aluno que quer. Se não quer, não quer. Mas... Então, nós temos um material de qualidade, mas nós precisamos disso, dessa disciplina. Conteúdos 15 dias, aula síncrona no final dos 15 dias. E, por fim, nós já teremos, dia 2 de fevereiro, a primeira aula síncrona do módulo de cidadania. Mas eu chamo muita atenção para esse evento do dia 24, que é a construção da política pública. Vai ser um encontro norteador. Nós vamos falar um pouco a respeito de política pública, dos principais pilares, e nós vamos entregar um texto que já vai estar disponível a partir de amanhã para vocês na plataforma, e aí vocês vão poder perguntar tudo o que vocês querem a respeito da construção da política pública. O que a gente espera, o que não espera, como é que vai ser, como é que não vai ser, e aí nós vamos falar a respeito disso. E aí vocês têm um longo prazo, que é quase 3 meses, com mentoria, com auxílio, para essa construção. Então, Guto, dessa forma, eu cumpro aí o meu prazo, te passo de volta a palavra, para que nós possamos continuar aí a nossa aula, que agora entra no foco específico da arte de falar em público. Pessoal, como disse a nossa colega Elisiane, nosso foco é transformar vocês em líderes
do século XXI, através da Escola de Líderes. Nós estamos muito felizes em poder tirar do papel, e vocês são privilegiados em serem selecionados para essas primeiras turmas em seus estados. Nós, inclusive, lançamos um edital ontem, lançando uma turma específica para a juventude, nos estados que não receberam. Então, nós teremos simultaneamente 7 turmas da Escola de Líder ocorrendo esse ano, e vocês são os privilegiados de estarem nela. Então, nós pedimos muita dedicação, que se empenhem ao máximo, porque nós estamos dando o nosso melhor para oferecer o melhor curso de formação de liderança política do país através da Fundação Ulisses Guimarães. Nossa convidada de hoje é a senadora Simone Tebet, mas vocês sabem que a agenda dela, como senadora e pré-candidata à presidência da República, é muito lotada. Então, ela gravou um vídeo no qual nós pedimos que ela falasse um pouquinho da forma como ela se prepara para fazer os seus discursos, como ela se prepara para participar de uma CPI, de entrevistas, enfim. Então, eu peço que vocês se atentem agora à mensagem da nossa senadora. Boa noite, saudações MDBistas. É um prazer muito grande estar aqui, ainda que no modo virtual, conversando com vocês, nesse encontro da Escola de Líderes da FUG. Quero, em nome do nosso presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o Alceu Moreira, cumprimentar a todos, em nome do Guto, enfim, agradecer o trabalho de todos os nossos colaboradores da Fundação e dizer que é um prazer poder, ainda que, repito, nesse modo virtual, conversar um pouquinho com vocês. Eu reputo, dentre todos os cursos que são dados pela FUG, esse é um dos mais importantes, essa coisa da arte de falar em público, especialmente nesse novo século, no momento em que tantas inovações tecnológicas mudaram um pouco a forma de se fazer política, a forma de se ouvir e de se falar. Acho esse um dos temas mais relevantes e importantes. Começo pedindo desculpa para vocês, porque eu estou com uma agenda muito apertada. Esse horário é um horário que eu estou ainda em atividade e eu, infelizmente, não tenho como estar de forma ao vivo para poder debater e conversar com vocês. Então, prometo, assim, ser breve nas palavras, apresentar um pouquinho de como eu vejo essa construção da arte de falar, que, obviamente, não é uma coisa simples e não sou a melhor, talvez, pessoa a falar desse assunto, que, para mim, isso veio de uma forma, ao mesmo tempo que natural, ela veio de espontânea, ela veio num crescente e veio sem muita coordenação. Eu, infelizmente, nunca tive o privilégio de fazer um curso, nunca participei, sou da época em que a gente tinha, sim, alguns cursos que eram dados na área do direito, como advogada que sou, mas nunca tive tempo, enfim, nunca fui estimulada a fazer. Eu começo dizendo que eu venho de uma casa de um grande orador. Meu pai tinha uma facilidade muito grande em falar em público. E eu me lembro que da primeira lição que ele sempre me passava, né? Sempre fale de improviso, no sentido assim, nunca leia, porque quando você passa a ler um texto, você deixa de colocar a sua alma. E então, assim, eu gostaria de começar falando de algo que para mim é muito caro, assim, é condição sine qua non para que eu possa participar e falar de qualquer assunto. Eu sempre falo com sentimento. O sentimento que vem da alma é muito mais importante do que o intelecto, isso sem dúvida nenhuma. Ainda que você leia um texto, é importante que você o faça com a sua verdade. Então, eu gostaria assim, de deixar como primeira assim, mensagem, isso aqui é uma troca, né, de informações, é que a gente tem que ter verdade naquilo que a gente fala e sentir aquilo que a gente está dizendo. Verdade e sentimento são duas coisas que você não compra em papelaria, que ninguém vai fazer por você, que você não encontra num texto que você está lendo, e mais do que isso, né? É algo que aquele que está ouvindo vai perceber. Se você não estiver falando com espontaneidade da sua alma, não vale nenhum conhecimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que, repito, lendo ou não, que você tem o seu tempo.
As pessoas que não me conhecem falam assim, que não acreditam quando eu falo que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu nunca fui oradora de turma, eu sempre fugia dessas responsabilidades, eu nunca pensei em fazer política, porque na minha casa eu já tinha um ser político, que era o meu pai, que já tinha uma grande projeção nacional, ficou mais de 30 anos na vida pública, mais de 35 anos na vida pública. Então, eu nunca imaginei ter essa exposição pública. Isso veio num crescente. Acho que essa é a segunda lição que eu gostaria, imagina a lição, né? A segunda mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Tenham o seu tempo, não tenham pressa. O que eu quero dizer com isso? Se vocês precisarem, no primeiro momento, escrever todo um texto para poder falar e precisar ler esse texto, faça. É preferível do que chegar lá e não sair nada. E faça com moderação, com equilíbrio, desde que, repetindo, tenha verdade e tenha sentimento. Depois, quando vocês se sentirem confortáveis, que vocês façam tópicos e levem esses tópicos, não precisam levar o texto extenso, utilizem tópicos e vocês vão, aos poucos, conseguindo extrair palavras que vão saindo automaticamente, né, obviamente, para alcançar o objetivo que vocês querem. E agora você vai ficar mais bonito que ela. Quando ou se vocês se sentirem confortáveis, depois de alguns meses, alguns anos, não importa, o tempo é de vocês, que vocês possam falar de improviso. Repetindo, desde que haja verdade e sentimento, sem dúvida nenhuma, vocês vão se sair bem. Terceira mensagem que eu gostaria de dizer para vocês, se eu pudesse colocar na balança o que é prioritário, antes de falar da forma mais do conteúdo, acho que o mais importante de tudo em relação ao conteúdo é conhecimento. A gente tem que saber o que está dizendo. Então, sob pena de é preferível não falar sobre o que não conhece. E conhecimento exige, obviamente, leitura. Então, o maior tempo que se gasta para preparar um discurso não é na hora, não é na antessala, na antevéspera ou na véspera, né? É a bagagem que você traz ao longo do seu tempo. Então, você tem que falar daquilo que você sabe. Se você é médico, você vai falar sobre medicina. Se você é um político, você tem que falar de políticas públicas, da sua pauta, daquilo que você carrega como vereador, como militante, qual é a sua bandeira e, obviamente, que dentro daquilo você extrai o conteúdo da informação daquela sua experiência de vida. E quanto mais experiência de vida, obviamente, que mais conteúdo você tem. Leitura, portanto, e conhecimento é algo fundamental. Quando a gente fala de conhecimento, e quando eu digo a respeito da sua experiência, da sua bagagem, claro que isso significa também estudar na antessala, na antevéspera ou na véspera, claro, isso é importante você trazer esses elementos. Eu diria que dentro de um pacote assim, de 100%, se a gente pudesse dividir, eu diria que 50% é conhecimento e 30% é a forma, né, como, e 20% é sempre você perceber e saber para que público você está falando e a linguagem que você vai utilizar. Então, 50% eu diria que é conhecimento, 30% eu diria que é a forma, mas 20% é saber qual é o público. Então, não tem bolo, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, não vale o que eu estou dizendo para tudo que a gente faz. A linguagem é muito importante, depender do público. Quando eu dou uma entrevista em rádio, que aliás é a hora que eu mais gosto de dar entrevista, que eu estou mais solta, eu falo com o coração, eu falo sem preocupação com os erros de português, porque eu sei que quem está nos ouvindo são pessoas simples do dia a dia que precisam entender a mensagem. Eu ainda ir para o final, nessas minhas observações, já que estamos no pleno século XXI, onde tudo mudou, eu diria como mensagem final que menos é mais. Por isso que eu já estou indo para o final aqui para não cansá-los. Menos é mais porque mudou muito a forma de se fazer política, a paciência das pessoas. Hoje, no mundo conectado, as pessoas querem estar plugadas e fazendo de tudo e mais um pouco o tempo todo. Isso dificulta muito a gente conseguir atrair a atenção e fazer com que as pessoas parem para pensar no que a gente está falando. Então, assim, é preferível, se as pessoas falarem, você tem meia hora para falar, fale 20 minutos, mas não fale 35 nem 40. Óbvio, é diferente quando, às vezes, eu vou em determinado local, que eu sou, às vezes, o centro da atenção, eu sou a convidada, vamos dizer assim, principal. Se eu tenho tempo de 30 minutos, se eu falo 15, parece que eu estou desmerecendo o encontro, é óbvio. Não estou dizendo isso, mas, de um modo geral, normalmente nós somos convidados para participar de uma mesa, né, num encontro onde todos vão falar. Então, sejam assertivos,
pensem no que vão falar antes, coloquem no papelzinho assim, os links, sejam objetivos e passem a mensagem para você, que vocês precisam passar. Não sei mais o que eu poderia dizer para vocês, eu não tive tempo de preparar aqui, mas assim, vim pensando antes de chegar a colocar aqui, a instalar aqui o programa para conversar com vocês, é óbvio que vim pensando no que dizer, e esse é um ponto que eu gostaria de dizer ao encerrar, né? Por mais que você fale de improviso, ou que você chegue num encontro assim e seja chamado a falar, mesmo que você peça 5 minutos, olha, deixa eu falar por último, pense antes. Porque quando você pensa antes do que você vai dizer, você consegue coordenar. Porque é muito importante a sua fala ter começo, meio e fim. E o começo, meio e fim, ele não se coaduna muito, ele não dá muito liga com o improviso. Eu gosto muito de falar de improviso, mas eu não gosto de falar pega de supetão. Se a pessoa chegar e falar assim, vem e fala, eu vou falar, o conteúdo às vezes vai ser o mesmo, mas a forma, a organização do pensamento, ela não vem tão fácil. Então, 5 minutos, pelo menos, é fundamental para você ordenar e coordenar as ideias, até para que a gente não possa errar, cometer equívocos graves que ficam difíceis depois de serem solucionados, mas principalmente para que se possa ter uma conversa, um diálogo, mesmo no caso, um monólogo do discurso, alguma coisa agradável a ser apresentada. Não, mas é isso, agradecer, pedir desculpa a vocês, que todos tenham um bom ano, com muita saúde, com muita paz. É um ano que nós vamos precisar de política, de trabalhar política e pensar política 24 horas por dia. O Brasil precisa disso. O Brasil que tem fome tem pressa, o Brasil com essa desigualdade social absurda que eu jamais imaginei ver de novo, só vi isso na minha pré-adolescência, está aí escancarado na nossa porta, e a responsabilidade de todos nós, quem gosta de política, de utilizar todo o esforço, toda a sua competência, toda a sua aptidão, né, todo o mérito e qualidade de cada um que de nós temos a serviço do Brasil. Então é isso, Guto, obrigada pelo convite, não sei se faltou alguma coisa, infelizmente só vou lembrar depois que desligar aqui um áudio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Guto, finalizou. Obrigado, então, a nossa senadora, a nossa futura presidente. Pena que ela não pode estar presencialmente aqui, com certeza contribuiria muito e responderia as perguntas que nós receberíamos de vocês. Mas nós temos o nosso mestre em comunicação, a pessoa que há muitos anos tem representado a Fundação nessa área de falar, de levar nosso curso da arte de falar em público, que é o nosso amigo Joel Maciel, a quem nós convidamos para ser o nosso professor dessa aula síncrona. Ele sim vai estar tirando as dúvidas, vai fazer as dinâmicas e conversar com vocês a partir de agora. Joel Maciel, passo de imediato a palavra. Muito boa noite. Joel, libera seu microfone, está fechado, por favor. Oi, me ouvem bem? O som está chegando bem aí, Tatiana? Agora sim. Tá certo. Perfeito. Então, tá bom. Boa noite, Tatiana, boa noite, Guto, boa noite, doutora Elisiane, boa noite para todos. Vamos, então, trazer algumas contribuições para a preparação desses novos líderes que estão em formação. Creio que é uma iniciativa de grande valor que a Fundação Luiz Guimarães está fazendo. Preparar líderes é fundamental, o Brasil carece de líderes, as organizações carecem de liderança, e nada como uma preparação para que nós possamos exercitar verdadeiramente a nossa liderança. Porque muitos daqueles que hoje, inclusive, chamamos de líderes, na verdade, nem sempre são tão líderes assim, porque a capacidade de influenciar, de impactar a sociedade, de mudar vidas através da sua liderança é muito importante e necessário. A comunicação é um instrumento importante, mas, como muito bem pontuou a nossa senadora, não adianta eu apenas ter uma oratória, habilidade, um monte de técnicas se eu não tiver conteúdo. Leitura, como ela já enfatizou, é fundamental, eu preciso ter conteúdo. À medida que nós temos conteúdo, seguramente é uma das ferramentas que vai tornar menos importante e impactante os recursos que, inclusive, vamos trabalhar aqui para facilitar a vida de todos nós. Primeira coisa que gostaria de pontuar.
Nós estamos em um momento em que as tecnologias nos aproximam, as tecnologias tornam a nossa comunicação mais imediata, eficiente e também num tempo mais curto, onde precisamos impactar as pessoas. Então, houve um tempo em que nós poderíamos fazer grandes discursos, a gente podia fazer falas grandiosas, né? Agora nós precisamos, num curto espaço de tempo, entregar muito para aqueles que estão nos assistindo. Então, houve uma mudança significativa. Mas essa entrega continua sendo necessário que haja, conforme já foi dito, este equilíbrio entre razão e emoção. Eu preciso ter conteúdo, sim, mas eu preciso ter uma entrega de qualidade, onde minha tonalidade, a minha forma, a minha inspiração, o meu coração, o aspecto afetivo, possa estar compreendido, né? Tem uma pesquisa que não é recente, ela é bastante antiga, mas pontua para esse aspecto que estamos trazendo, que é o fato de que, quando você faz uma abordagem, a tua tonalidade de voz ela vai influenciar em torno de 35% da tua capacidade de influência. Já a tua expressão, o teu corpo, a forma de você sentar diante de um grupo, se você cruza a perna ou não, se você se joga na cadeira ou senta com uma certa postura, isso vai gerar uma influência que passa de 40%. Né? Então, o conteúdo em si, claro, ele é importante, mas a forma desta entrega é mais vigoroso ainda. E nós estamos vivendo um momento, especialmente ainda na pandemia, pós-pandemia para alguns, enfim, onde nós tivemos as nossas sensibilidades mais afloradas, as pessoas estão mais carentes, o seu ouvido está mais sensível, então nós precisamos nos preparar para fazer essas apresentações, inegavelmente. Quanto mais preparado estou, mais facilmente eu vou fazer uma entrega de qualidade. Outra questão importante, quando eu vou preparar uma apresentação, eu preciso ter claro o seguinte: o que eu quero com isso? Eu quero o quê do resultado desta minha apresentação? Eu vou me firmar politicamente como um líder comunitário social? Beleza, então eu vou ter uma preparação pensando nisso. Eu preciso, no final, vender alguma ideia, vender algum produto, eu preciso convencer as pessoas de algo pontualmente. O que eu quero no final da minha apresentação? Então, isso norteia a preparação, a base. Inclusive, já é comum nos modelos de apresentação dos Estados Unidos que o indivíduo, na abertura, na apresentação, na introdução da sua fala, que deve durar não mais do que 3 a 4% do total da apresentação, fechamento uns 5, 6, no máximo 10, que já na introdução o sujeito diga o que ele quer com esta apresentação. Eu quero lhes convencer disso, eu quero lhes provar aquilo, no final quero que vocês levem esta ideia para casa, e depois ele começa a discorrer sobre a sua apresentação. Inclusive os modelos TEDs de apresentação, que vocês já devem ter assistido, as palestras, são curtas, enxutas, 28, 25, 30 minutos no máximo, onde eu preciso entregar, contar uma história, fazer uma narrativa, fazer uma introdução, desenvolver o conteúdo e fechar. Baseado nesse modelo TED, surgem os chamados pitches de apresentação. Inclusive, um dos termos que é agregado ao pitch chama-se pitch de elevador, que nasceu no Vale do Silício quando os meninos, as meninas que lá estão resolviam desenvolver uma ideia nova, um projeto maravilhoso, impactante, e daqui a um pouco o cara está subindo no elevador de um prédio e encontra ali o CEO de uma grande empresa, encontra ali um grande investidor, e eu preciso, em 1 minuto, muitas vezes, convencer esse sujeito, não talvez a comprar minha ideia, mas abrir portas na sua agenda para me receber e apresentar essa proposta, essa ideia, essa sugestão. Então, daí nasceu esta ideia do pitch de elevador. Ou seja, em apenas 1 minuto, eu preciso despertar o interesse da pessoa ou dos indivíduos que eu quero convencê-los a abrir um pouco mais de tempo, de espaço para fazer apresentações. Ainda na ideia de pitch, na forma de 4, 5, 3 minutos, vocês já devem ter visto também, os modelos que as startups utilizam para convencer investidores e apresentar a sua ideia, o seu projeto, o seu produto, ou seja, num curto espaço de tempo, eu preciso dizer muito, eu preciso utilizar ganchos que estimulem o interesse das pessoas ou da pessoa que vai estar me ouvindo. Então, eu preciso jogar dentro do interesse do indivíduo, daquele que está no público, na plateia, enfim, eu preciso despertar o interesse dessa pessoa para que ela possa abrir mais espaço no seu tempo e etc. Como é que eu faço uma fala de improviso numa situação como essa, ou mesmo em outras, você está numa comunidade, reunido, tendo uma relação social e, de repente, lhe convidam para fazer uma... Como é que eu posso falar de improviso? Existem várias técnicas. Uma delas, você presta atenção
no último que está fazendo uma fala, uma apresentação, e você pode começar a partir do final da apresentação do indivíduo que está se apresentando. É um gancho de entrada, né, para você não entrar, muitas vezes, já num estado de nervosismo um pouco maior. Porque sempre que vamos falar em público, a tendência é que o estado de nervosismo seja maior no começo da apresentação. E o começo da apresentação, assim como o final, são as partes mais impactantes. Elas precisam, de fato, despertar o interesse. Tecnicamente falando, em torno de 1,5, 2 minutos é o tempo em que as pessoas vão decidir se vão te entregar atenção ou não. É o tempo que vocês têm para dizer, olha, eu tenho um conteúdo importante, eu tenho algo valioso. Então, por isso a arrancada, essa introdução, essa chegada é importante. Então, se eu não tenho muito domínio, por exemplo, sobre o conteúdo, que o ideal é que tenha, mas no caso de falar de modo improvisado, às vezes você precisa se manifestar sobre um tema que não é do seu domínio, você pode arrancar falando a partir da última fala. Outra técnica é, você traz o assunto para o teu domínio. Então, falando de agricultura, o teu negócio é engenharia. Então, você começa trazendo conceitos de engenharia conectados com a produção primária e você faz um link para você se sentir confortável diante do grupo e, portanto, desenvolver na sequência um conjunto de ideias. Outra sugestão que você pode fazer, mesmo em segundos, né? Se lhe avisam, daqui a meio minuto você vai ter que falar. Você pode pegar no celular, você faz algumas anotações de algumas palavras que podem nortear a tua fala. Às vezes você não vai nem precisar usar o seu recadinho eletrônico, um bilhetinho, um guardanapo que seja. Você vai já estar introduzido na sua memória. Quem aqui já experimentou fazer cola na escola deve lembrar muito bem que às vezes a cola era tão bem feita que nem precisava dela, você lembrava da informação. Então, fazer um roteirinho com palavras, com imagens, né? E se tiver tempo de preparação, bom, aí, ao invés de palavras, você pode, inclusive, utilizar imagens. Porque quando você vai ler as palavras, você vai baixar o rosto diante de uma tela ou diante de um papel, etc. E, ao fazer isso, você mostra para as pessoas que está seguindo o roteiro. Não há nada de errado nisso, né? Mas se você tiver desenhos, imagens, você apenas cruza o olho, as pessoas sequer vão se dar por conta que você está olhando para esta fala, né? esse roteiro de apresentação. Mas, quando for falar em público, então, sobretudo no modo improviso, que é sempre um pouco arriscado, né, você pode usar essas artimanhas para poder se sentir mais confortável. Ao poder preparar uma apresentação, obviamente, você vai se munir de dados, vai pesquisar, vai estudar os prós e contras daquele assunto, e eu sugiro que você jamais arranque uma apresentação diante de um grupo um pouco maior, digamos assim, tendo já um posicionamento um tanto quanto duro, exceto se as pessoas já saibam do seu posicionamento, para evitar que hajam discordâncias e que você já comece obtendo alguns sentimentos contrários à sua abordagem, sua forma de pensamento. Então, você vai introduzir o assunto, vai, entre aspas, como se diz popularmente, comendo a sopa na beirada, para depois apresentar o seu posicionamento, porque enquanto você não decide ou não se manifesta favorável ou contrário a uma determinada tese, situação, posição, etc., as pessoas todas vão estar prestando plenamente atenção. Aqueles que já estão convencidos do contrário e você é favorável, ou o oposto, já não vão lhe dar tanta atenção. Jamais comece uma apresentação contando uma piada, porque às vezes a piada pode ser extremamente de bom gosto para o teu entendimento, mas daqui um pouquinho pode soar não muito agradável aos ouvidos de algumas pessoas. Às vezes a piada para nós é nova, mas ela já é conhecida, então você já arranca, sabe, pagando vale, uma linguagem popular. Não se começa saudando pessoas falecidas, a não ser que você esteja no velório, obviamente, mas não se faz isso, não é agradável, não soa de bom tom, né? Iniciar dessa forma. Então, é sempre bom ter um início que você consiga despertar o interesse de ambas as pessoas que estão ali, etc. Sempre que possível, e aí reforçando o que a senadora disse, e você puder falar ao invés de ler um discurso, uma apresentação, obviamente que é muito melhor, porque a leitura, e no passado, né, na época que eu e a doutora Elisiane participávamos de algumas atividades, a gente ia para, e o Guto também, a gente ia para os eventos, você via lá aqueles palestrantes, ficavam 2 horas falando, e das 2 horas, 1h30, ficavam lendo slides. Hoje não cabe mais, né? Se você for fazer uma apresentação, tiver muito texto para ler, e eu estiver na plateia, eu vou chegar do teu lado e, cara, me manda por e-mail que eu leio em casa.
me apresenta algo aí que possa contribuir ou agregar valor ao teu conteúdo, né? Então, a fala em si, ela vai criar mais interatividade. E no caso de você estar num palco, havendo possibilidade de se locomover, de se mexer, você vai manter a atração do público em direção ao teu olhar com mais força, com mais intensidade. Por quê? Porque nós temos um cerebelo que sustenta o nosso neocórtex, né, que está atrás do sistema límbico, e que ainda é uma herança do caçador-pescador, né, da nossa longa história de Homo sapiens sobre o planeta Terra, até chegarmos aqui. E para todos nós, quando tem um alvo se movendo, nós vamos manter a atenção nele. Se o alvo para, a nossa atenção também cai. Então, mexer-se diante do público facilita tremendamente e, sobretudo, interpretar. Não precisa ser um artista, né? Mas você vivenciar aquilo que está dizendo, né? Sentir e com isso você está automaticamente impactando o público. Sempre que houver possibilidade, jogue o olhar sobre a plateia. Seja de 10 ou 20, 30, 50, olhe. Porque é muito comum que, às vezes, alguns indivíduos que venham a fazer uma apresentação, eles fiquem falando só para os seus amigos, né? Eles miram num grupo que está concordando com eles e é o bote salva-vida no meio da enchente, e eles se agarram ali psicologicamente, né? E desconsideram que tem mais pessoas na sala, na turma, no grupo, enfim. Então, passe o olhar diante de todos. E às vezes acontece de ser um pouco intimidante a gente olhar nos olhos das pessoas, isso é muito comum que aconteça, porque a gente pode estar interpretando o que eles podem pensar que estão pensando sobre o que eu estou dizendo, né? E essa sensação psicológica de que até que ponto eu estou agradando ou não, até que ponto estão discordando de mim ou não, isso às vezes nos atrapalha um pouquinho, né? Então, o olhar nos olhos, ele é importante, mas se eventualmente ele desconforta diante de uma apresentação, a sugestão é olhe da testa para cima, porque aí você dá a sensação para quem lhe assiste que está sendo observada por quem está conduzindo a apresentação, mas ao mesmo tempo não lhe intimida, no sentido de que você fique lendo as interpretações faciais das pessoas. Então, nem sempre o fato de alguém estar conversando durante a sua apresentação, respondendo um WhatsApp, não significa necessariamente que eles não estejam interessados no seu assunto. Às vezes o cara está mandando um WhatsApp dizendo: tia, tu perdeu aqui uma oportunidade incrível de ouvir a palavra do Luiz, do Ricardo, o Rogério está fazendo uma fala maravilhosa, a Lisiane, enfim, sabe? Daqui um pouco estão em consonância com a tua fala. Agora pela manhã eu estou na estrada, eu tive uma reunião de trabalho com uma equipe e tinham duas figuras femininas que estavam falando por muito tempo, né? Óbvio que a sensação que quem está conduzindo a reunião é de que é desagradável, né? Elas estão aparentemente atrapalhando, né? Ou então desinteressadas, estão botando fofocas em dia. E aí depois a gente ficou sabendo com quem estava ao seu lado que, na verdade, elas estavam trabalhando em cima do conteúdo que estava sendo desenvolvido o tempo todo, né? Pontuando incrementações de possibilidades para a implantação de um programa, né, na área da inovação para a educação, etc. Elas não estavam discordando, né? Então, as nossas interpretações diante do público, elas precisam ser minimizadas, né? Mas não podemos desconsiderar também, né? Se o público começar a levantar, a gente tem que observar, às vezes é um ou dois, vai ao banheiro, ou vai responder alguma demanda e volta, né? Mas nós precisamos estar atentos sem nos deixar impactar excessivamente por conta disso. Outro aspecto muito importante é que quando você for fazer as suas abordagens, havendo possibilidade, exceto se o seu perfil já esteja sendo consolidado na comunidade, que você é uma pessoa dura, polêmica, ou então tenha posicionamentos que já são do conhecimento de todos, bom, aí tudo certo. Mas, do contrário, o ideal é que você trabalhe com a comunicação chamada empática, né, ou a não violenta, onde nós buscamos a conciliação dos pontos extremos, né? E quando você vier a se manifestar diante da sua posição frente a A ou B, né, contra ou a favor, você pontue os aspectos positivos de um, os aspectos positivos do outro, e em função disso você apresenta a sua interpretação, a sua perspectiva de entendimento sobre ser positivo ou não aquele assunto que você está trabalhando. Outro aspecto particular: quando você estiver diante de um público e você é convidado a subir a um palco para tomar uso da palavra, para fazer uma fala para essas pessoas, e você está na plateia,
e você direcionar-se para esse palco, a pergunta que eu lhes faço é: você adentra esse palco pelo lado esquerdo ou pelo lado direito dele? Quem gostaria de responder? Você está na plateia, você é convidado para fazer uma fala, de improviso ou não, você precisa subir nesse palco. Você vai subir pela esquerda ou pela direita? E por quê? Só ligar o microfone e falar. Pelo que está mais próximo de você, não é correto? Alguém tem uma outra sugestão? Sempre que lhe convidar para você adentrar um palco, fazer uso da palavra, eu lhe sugiro que você ingresse ao palco pelo lado esquerdo, faça uso da palavra e saia pelo lado direito. Por quê? Todos os presidentes dos Estados Unidos da América, sempre, seja no Jardim da Casa Branca, seja na ONU, eles sempre vão adentrar o palco pela esquerda e sair pela direita. Por quê? Porque a forma com que o olho humano, com que a nossa leitura acontece. Você não lê da direita para a esquerda, você lê da esquerda para a direita. Você não olha os ponteiros do relógio da direita para a esquerda. Não, o relógio anda da esquerda para a direita. Você entra, sobretudo no sexo masculino, num ambiente aberto, você vai andar, se não tiver nada nesse ambiente, mais ou menos 45 graus da esquerda para a direita. E é por isso que os supermercados, as grandes lojas, percebendo esses movimentos, também utilizam estratégias para colocar nesses lugares alguns pontos, objetos que sejam do seu interesse de venda. Tem algum microfone aberto aí, eu acho, talvez o Eduardo, não sei, está dando um barulho aqui. Então, sugestão, faça uso desse recurso, porque você vai atrair mais a atenção do público em relação aos teus movimentos, à tua fala. E não volte, a não ser que não tenha possibilidade, que às vezes só tem uma forma de acessar o palco, aí não tem o que discutir, né? Mas evite retornar pela esquerda, porque o cérebro do indivíduo funciona da esquerda para a direita. Nós lemos da esquerda para a direita e nos movimentamos nesse formato também. Então, é uma dica estratégica de facilitar as suas abordagens quando estiver diante do público. É claro que não adianta só fazer uma entrada monumental, né? Ter uma introdução que chame a atenção de todo mundo, e se o seu conteúdo, a sua base de argumentação for frágil, também vai complicar. Então, você tem que estar, se não totalmente seguro, mas o mais seguro possível a respeito da abordagem que você vai fazer. Sugestão: treine antes diante de um espelho. Faça treinamentos diante do espelho. Você vai observar-se. E melhor do que isso, pegue uma câmera, pode ser um celular, grave a sua apresentação. Ao gravar a sua apresentação, você vai dar-se por conta da quantidade de falhas que eventualmente você pode produzir, não se dá por conta, do tamanho do número de cacuetes que você tem, né? Então, daí, e aí cada um tem o seu repertório de cacuetes, e quem tem não se dá por conta. É natural isso, somos humanos. A gente incorpora como erros e vícios de linguagem, né? Exemplo, nós vamos, os meus amigos. Então, é muito comum a gente também perceber esses erros de linguagem, do camarada começar no plural e fechar o singular e vice-versa, e também de utilizar, às vezes, de forma um tanto quanto abusiva, esses erros de linguagem, os chamados e famosos cacuetes. A melhor forma que tem é você gravar a sua fala e assistir depois, ou então pedir para que pessoas próximas, amigos ou alguém da sua relação, possam fazê-lo, porque esse indivíduo vai, num olhar mais observador, perceber aquilo que você não se dá por conta. Prepare-se, busque dados, informações, leia artigos, estude os prós e contras do assunto, para que, na eventualidade de houver abordagens para lhe contestar, você tenha os dados para poder fazer uma boa argumentação, né? E, claro, se você, de fato, quer firmar-se na condição de líder, afinal de contas, esse curso aqui é para isso, né? Eu sugiro que você tenha posições também. Porque muitos dos nossos líderes hoje estão muito mais interessados em jogar para a torcida
em agradar, em ler e interpretar pesquisas e dizer o que o povo quer ouvir. Isso é muito fácil, com todo o respeito, né? Então, o que é recomendável? Que você, na condição de líder, se é que vai exercitar esta função, o líder tem que liderar, o diretor da direção, você tem que saber o que quer efetivamente com o exercício do mandato que você vai buscar o ano que vem ou daqui a 2 anos. Né? O que você quer, de fato, implementar? Qual é o teu objetivo? Né? Qual é o teu segmento de atuação? Você vai atuar na tua comunidade para representar um bairro? É geográfica a tua representação? Você vai representar o quê? A voz da educação? Você vai ser o homem ou a mulher da saúde? Do quê? Não é? Porque quando a gente joga no varejo ou quer atacar a todos os campos, exceto para quem concorre à prefeitura, e de fato tem que atuar em todos os campos, né? Mas a grande maioria sempre vai disputar o cargo de vereador ou vai exercer a sua liderança em outro segmento. O ideal é que você busque a segmentação. Hoje, se você olhar para as redes sociais, para as nossas mídias digitais, todas elas é a segmentação da segmentação, é o nicho do nicho. Né? Então, também você deve nichar o seu segmento. Eu vou atuar na condição de líder ou exercitar esse papel de capacidade de influência baseado em quais ideias? Porque líder é aquele que pega a sua comunidade no ponto A e leva ao ponto B. Se você considerar que isso é liderança além de influência, você vai concluir comigo que grande parte daqueles indivíduos que nós chamamos de líderes não passam de pedintes. O que eles fazem? Pedem. Voto na comunidade, dinheiro no governo. Pede. Voto na comunidade, dinheiro no governo. Cá para nós. Qualquer tiozinho de semáforo, que em troca de moeda limpa o teu para-brisa, faz a mesma coisa. Isso não é liderança, com todo o respeito. Líder, ele lidera. E, portanto, ele tem um pacote de ideais, ele tem um conjunto de ideias, ele tem um entendimento de que a sociedade pode evoluir para cá ou para lá, do modo X ou Y. Ele quer transformar vidas, efetivamente. E, baseado nisso, ele monta projetos, programas, ele articula, ele fomenta, ele quer que a sua comunidade saia da posição A para a posição ideal, que é a B, dentro de um determinado tempo. E, em cima disso, ele trabalha, ele se movimenta, ele articula, ele participa da associação comercial, do sindicato XYZ, do movimento não sei das quantas, que está conectado ao seu propósito. Mas também não adianta ele virar um fantoche de participação interpretativa, um artista, e se enfiar em tudo quanto é movimento, só para ter visibilidade. Soa falso. Então, aonde eu me identifico? Ali eu preciso efetivamente exercer a minha liderança. Ali eu preciso desenvolver a minha aptidão, minha habilidade de comunicação. E é claro que, de acordo com o público e o perfil desse segmento, vai ser a minha fala. Se você estiver conectado permanentemente num público jovem, é óbvio que algumas linguagens hoje muito atraentes, pertinentes, do cotidiano da juventude, tranquilo, você pode usar alguns verbetes que compõem hoje a linguagem da juventude, você pode se manifestar através das redes, usando o resumo do resumo resumido, que é o que se usa hoje, né, de palavras, sem termos rebuscados, tudo certo. Agora, se você for conversar com um público um pouco mais sofisticado, se você for direcionar a sua fala para a educação, para o empresariado, você usar uma linguagem jovial excessivamente, não vai passar credibilidade. Então, eu preciso me conectar com esse público. Né? Eu não posso ir para o Exército com o uniforme da aeronáutica, não vai dar certo. Então, eu preciso me conectar com esse público, o que inclui também a minha linguagem, me preparar, desenvolver conteúdo. Conteúdo é a melhor estratégia que tem. Ideias inovadoras. Nós carecemos muito de inovação, de novas ideias, de novos projetos. Se você olhar para o mercado eleitoral, é muito do mais do mesmo. É muita gente repetindo a mesma história, copia e cola slogan de santinho de um outro estado, bota embaixo, né, usa a sua simpatia para prospectar voto, mas em troca do quê? O que a comunidade efetivamente vai ganhar com a tua estada ou não na Câmara de Vereadores, por exemplo? O que vai perder a sociedade se você não estiver ocupando um assento nesse espaço? O que você vai fazer efetivamente, né, em termos de capacidade de impactação e etc. E tal. Outra questão fundamental, e que a própria comunicação do seu cotidiano pode capacitar, as nossas câmaras de vereadores, com todas as boas e maravilhosas exceções, mas muitas delas estão hoje aí basicamente trabalhando para batizar nome de rua, dizer sim senhor, não senhor, para os projetos do prefeito. Isso é de uma miséria impressionante, né? Nós precisamos qualificar o debate, a discussão, fazer com que esse espaço do legislativo seja efetivamente uma caixa de ressonância da sociedade, onde se discutam projetos importantes.
Porque, com todo respeito, gastar 6% do orçamento para dizer sim, senhor, não, senhor, para batizar nome de rua, isso é muito pouco. Então, dá para fazer desse espaço da Câmara um local para discutir o futuro da cidade, as novas perspectivas, os novos rumos da nossa economia. Qual é o futuro da tua cidade para daqui a 20 anos? Hein, Matheus, Renata, qual é o futuro da tua cidade para daqui a 20 anos, 30 anos? Quem está discutindo isso? Quem está pensando os próximos 10 anos do teu bairro? Aposto que ninguém. Portanto, nós seremos apenas uma mera consequência do acaso, ou de políticas públicas que vêm de Brasília. Então, vocês, na condição de líderes, precisam necessariamente impactar a sociedade. É você ajudar essa comunidade a dar-se por conta de que existem novas economias, novas possibilidades, novas tecnologias. Nós precisamos avançar, progredir. Quais são os indicadores que você tem do teu segmento? Você vai atuar em que ramo? No empresarial? Quantas empresas tem? O que o teu empresário da tua cidade pensa, quer, almeja, busca, sonha, ou ele não sonha, não busca, não almeja nada? Ali cabe, na condição de líder, estimular isso nesse segmento. Qual é o teu público? É o pessoal da saúde? Qual é a demanda maior da saúde? Você tem que entender de saúde de cima a baixo, de trás para frente, para ter argumento para discutir. Né? E aí todas essas técnicas que existem na área de conteúdo, da comunicação, dicção oratória, elas vão reforçar, vão te dar apoio, mas elas não sustentam ninguém. Não se vende embalagem sem produto. A comunicação e as habilidades que estamos tratando aqui, elas vão qualificar a embalagem, mas se você não tiver conteúdo, é embalagem vazia. Né? Então, por isso você tem que defender, estar conectado com causa, com propósito, com significado, com algo que conecte as suas aptidões, as suas habilidades, aquilo que você efetivamente quer impactar junto à sociedade. Então, se prepare, faça uma boa introdução, desperte. Os primeiros 2 minutos você tem para poder chamar a atenção do público e eles vão decidir se vão continuar ou não assistindo a tua apresentação. Isso vale para quando você vai gravar um videozinho para colocar no YouTube ou disponibilizar nas redes sociais, botar nos grupos de WhatsApp. Você arrancar o vídeo. Oi, olá, bom dia. Eu sou fulano de tal, né? Sou João da Silva Sauro Pereira Cunha de Ramos Leite, diretor-presidente XY. Desliguei, não vou escutar a tua conversa. Não tenho tempo para escutar o teu currículo. Currículo vitae é conversa fiada, é currículo mortae, já passou, é passado, quem vive passado é museu. Sim, você pode usar isso como reforço, mas eu quero saber o que vem para frente, é o futuro. Eu preciso trabalhar essas questões. Então, tem que ter objetividade na questão da comunicação virtual. Você já arranca trazendo um dado. Você sabia que 24 pessoas moram por mês na nossa cidade? Opa, já chamou a atenção. Pois bem, eu tenho uma proposta, aí você se apresenta, depois as pessoas vão prestar atenção em ti antes no dado, naquilo que interessa para elas. Então, arranca já criando um impacto. Do contrário, é muito provável, se você começar... Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou fulano. Tá bom, no terceiro, nhanhanhã, eu já te despacho, não tenho tempo para escutar nhenhenhê. Tá? Então, nós precisamos ir também com propostas efetivas. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade aqui dos mimimi, Nós temos uma geração de jovens hoje que não sabe o que veio, né? Estão fazendo peso para o mundo, não tem ideias, não tem sonhos, não tem objetivos, e parte deles, inclusive, hoje, estão experimentando algo terrível. Muitos, inclusive, estão em depressão, outros, inclusive, com tentativas de suicídio. Você tem que levar, na condição de líder, inspiração para essas pessoas. Você precisa trazer algo novo para esses indivíduos. Você precisa levar alento para essas pessoas. Né? Então, você precisa, na condição de quem vai exercer a liderança, fazer a sua comunicação um instrumento de transformação. Comunicação se faz não só com palavra, mas palavra é base e essência da comunicação. E palavra é a paquilavra. Palavra pode levar à ação, ou simplesmente ao reclamismo, que é o que mais se vê hoje no mundo atual. A pessoa reclama. O nosso discurso diagnóstico leva a nada para lugar nenhum. Eu preciso, além do diagnóstico, ter proposições. Preciso ter soluções. Eu preciso apresentar ideias, projetos, para efetivamente mudar aquele quadro. Porque saber que não está bom, a gente sabe. Você vai mais um lá para bater na tecla, tudo bem, você até pode fazer isso para criar conectividade, conexão com o público para o qual você vai dirigir a sua fala. Aí tudo certo. Mas lá pelas tantas, se você ficar apenas
batendo numa tecla que eles já conhecem, qual será a novidade? Então, você precisa também trazer alentos, novas perspectivas, né? Ser um instrumento para que essas pessoas possam perceber que estão diante de alguém que lhe passa segurança, diante de alguém que lhe dá a sensação de que, se esse sujeito tiver um voto, se esse sujeito estiver à frente de uma instituição, de um projeto, de um programa, nós podemos ficar tranquilos e sossegados, porque é um cara preparado, ela é uma mulher preparada, um homem, um jovem preparado. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer a nossa comunicação não apenas um despertar vazio, superficial, mas que tenha, de fato, conteúdo. Você pode começar se inspirando com grandes oradores, mas, aos pouquinhos, você precisa modelá-los, mas também edificar a sua própria estratégia, a sua própria estrutura, criar a sua marca, o seu jeito peculiar de falar, né? Existem pessoas que usam alguns jeitos coloquiais, regionais, verbetes próprios, né? Uma linguagem bem específica que demarca a sua comunicação. Inclusive, alguns viram quase que memes, e não necessariamente é ruim. Nós temos aqui uma liderança do MDB na Zona Sul do Rio Grande do Sul, que é da cidade de Piratininho, nosso prefeito lá. Ele tem uma linguagem bem local, né? Então, ele tem um jeito de falar que ele chama a atenção pelo jeito que ele fala. E ele não vira piada, porque ele tem um jeito de falar que ele dá uma expressão de relevo para todas as abordagens dele e chama a atenção de um jeito bem típico da região, bem coloquial, bem gauchesco, né? Então, você pode usar também as suas linguagens peculiares para poder se destacar ali na frente, para não virar uma cópia, para não ser apenas um modelador de oradores, não é? Então, e outro aspecto muito importante, durante essas abordagens que você vier a fazer, você, havendo possibilidade, que haja intercalação, que utilize recursos auditivos, visuais e sinestésicos, porque existem pessoas que precisam ver além de ouvir. Existem pessoas que basta ouvir para se convencer. Então, você pode usar, sempre que possível, projeções, inclusive eu tenho algumas aqui, se for o caso eu posso recorrer a elas, né? Mas usar recursos que permitam que você consiga impactar os diferentes públicos. Tem pessoa que vai guardar mais o que enxerga, tem pessoa que vai guardar mais aquilo que escuta, tem pessoas que vai guardar mais aquilo que sente. Então, se eu usar recursos para ambos, eu amplio o leque de possibilidade de impactação da minha fala. Quando for pegar um microfone, tome cuidado e treine antes. É muito comum, às vezes, a gente ver, sobretudo para quem está começando, o camarada pegar o microfone e ele se mexe, e mesmo que o braço sirva de suporte para o microfone, né, pedestal, parece que engessa o braço e ele troca a posição física e não muda o microfone. Então, tem que acompanhar. Os cantores, os artistas têm o hábito de colocar o microfone bem próximo da boca. Sugestão, evite. Primeiro, você não vai cantar, né? Você vai se apresentar, você vai falar. Segundo, 3 a 4 dedos é o ideal de distância do microfone numa posição de 45 graus. Se ficar muito reto, a sua fala vai perder o bulbo do microfone e vai jogar, você vai perder a expressão. Se ficar em cima do cinto, que é muito comum, né? Ficar lá no umbigo, também você vai perder qualidade, vai dar microfonia. Então, 45 graus, 3 a 4 dedos de distância da boca, vai aumentar a capacidade de usar a sua fala. Use de tonalidades. Não fale nem muito rápido, nem muito devagar, porque as duas possibilidades tendem a perder fatia de público. Então, dá uma alternada. Enfatize algumas palavras que você acha que são mais importantes para gravar a sua fala diante do público, né? Dê ênfase para algumas, menos importância para outras. A sua expressão facial tem que estar conectada com aquilo que você diz. Se você diz que está triste, mas seu rosto mostra felicidade, ou o oposto, sua credibilidade foi para o ralo. Acabou a sua credibilidade. Então, você tem que estar em conexão com aquilo que diz em relação às suas expressões. Então, eu acho que nós podemos abrir aqui para quem quiser fazer alguma indagação, alguma pergunta, algum questionamento, né? Daquilo que entende que seja importante que possamos contribuir aqui no grupo, né? Então, me coloco à disposição aí. Se qualquer coisa, eu tenho alguns materiais aqui para expandir mais um pouquinho o nosso tempo. A doutora Elisiane me disse que eu tinha em torno de uns 40 minutos, mais ou menos. Eu acho que eu estou meio que estourando já o tempo. Nós temos o Eduardo, a Cassiane e o Vicente com a mão erguida.
O Eduardo ergueu por primeiro. É alguma tô pergunta liberando. voltada à aula, Eduardo? Ednardo? Libera o seu som, Ednardo. Estou pedindo para você liberar aí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A minha pergunta é o seguinte, né? Eu tenho uma futura para jovens em fevereiro. Tem um público aproximadamente de 60 a 100 jovens. E eu gostaria assim, de saber se seria bacana abordar os temas, né, focados em mundo digital, jogos, porque o tema dessa palestra vai ser focado na vida social deles, que hoje os jovens estão perdendo isso, né? Essa vida social. Eles estão criando um mundo próprio, que é, no caso, o mundo digital. Então, assim, a minha abordagem seria bacana chegar já com essa abordagem, sendo direto, ou melhor vir de uma maneira mais sutil, até chegar ao momento de entrar realmente dentro do mundo deles. Ao que me parece, não é exatamente claro que tem o seu aspecto de polemização que o tema pode suscitar, mas não vejo que precise fazer uma introdução muito significativa, né? Se você quiser criar empatia com o público, bom, aí você pode, dependendo do tempo de fala que você tiver, criar alguns ganchos de empatia, trazer alguns aspectos pontuais do dia a dia deles, né? Trazer aquela técnica do sanduíche, né? Amacia primeiro, endurece depois e amacia no final. Você pode também usar esse recurso se houver possibilidade. Se o seu tempo for muito enxuto, você pode entrar direto naquilo que te interessa, passa o teu recado, mas o ideal é que no final, de modo especial, você traga um elemento de positividade, uma perspectiva, uma possibilidade, né, para não fechar com muita dureza. Então, essa é a sugestão que lhe trago, porque existem algumas premissas do tipo, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão ela impacta bastante, você vai determinar se vai ou não manter a atenção do grupo. Mas o que fica muito é a sua parte final. Quanto maior a sua apresentação, mais a parte final vai ter impacto. Se você observar, muitos palestrantes usam videozinhos motivacionais no final, frases de efeito, etc. Está conectado com isso, né? Então, é deixar uma mensagem positiva. Mas esses assuntos são importantes, que você vai falar, são pertinentes, você pode... quanto mais dados você tiver sobre o assunto, melhor. Você pode pesquisar bastante o tema para poder ter, digamos, uma abordagem significativa, né? Nós temos a conectividade, hoje ela é muito importante, ela faz parte do nosso dia, da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que, de fato, estão perdendo essa interação social, com dificuldade, inclusive, de criar conexões, estão surgindo muitas doenças mentais. A Organização Mundial da Saúde diz que uma das consequências maiores dessa pandemia, nós ainda vamos colher, que são as doenças mentais, né, em função do afastamento e todas as outras problemáticas derivadas. Mas é um belo tema, é um tema muito importante. Você vai se extrair bem. O nome do tema é Desperta Jovem, né? O jovem despertar para o mundo real, mostrar para ele que existe um mundo fora do digital, né? E eu pretendo trazer jovens de diversas idades, né? Pessoas que têm um estudo elevado, formação acadêmica, são pessoas jovens com uma formação acadêmica elevada, para mostrar para eles que o jovem tem força, né? O jovem pode mais. Basta ele se desligar um pouco do mundo digital e tentar viver um pouco no mundo real, para ele poder ter essa força da realidade, entendeu? Então, assim, está sendo muito bom ter essa experiência, ainda mais nessas aulas, né, que vai ser o que eu vou fazer mês que vem. Então, assim, eu estou absorvendo bastante. Obrigado, Ednardo, Ednardo, obrigado pela tua participação, mas a gente precisa passar para a próxima pergunta. Eu já informo a todos que a lista de presença está disponível no chat, então, quem quiser responder, já confirmar ali a lista de presença, é um linkzinho. Quando vocês abrirem ali, vai bastar colocar ali o e-mail de vocês e confirmar a presença, já fica o registro. A próxima pessoa é a Cassiane. Cassiane, 3 minutinhos aí para a tua intervenção. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Cassiane, aqui de Barretos,
sou presidente do MDB Mulher aqui de Barretos. Eu quero destacar a minha alegria de estar participando desse projeto e queria dizer a riqueza do conteúdo do material que foi disponibilizado para nós. A hora que o professor Joel fez a pergunta sobre como a gente adentrar ao palco, eu queria ter respondido, mas o sistema de som não permitiu, mas eu li esse material, é um material rico, um material denso, muito bacana, que hoje se consolidou com a explanação e a aula do professor Joel. Professor Joel, eu vi lá no material também que é de suma importância a gente viver o nosso discurso, né? E ilustrou com Gandhi, ilustrou com Martin Luther King. Eu acho que também isso é importante nesse momento que nós estamos passando, onde há uma construção das imagens das pessoas mais voltadas para a questão da humanidade. Eu queria ouvir você falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, Cassiane, né? De fato, é importante todas as crises, elas refletem oportunidades vigorosas de nós repensarmos o nosso pensar, e elas vêm para somar, de certa forma, mesmo que no primeiro momento a gente não consiga perceber. Nada substitui um familiar que a gente possa perder, todas as perdas que estão acontecendo. Mas nós precisamos enxergar o outro lado das crises que se apresentam, e são justos nesses momentos que os grandes líderes da humanidade se levantam. São nesses momentos em que é necessário que se traga uma outra perspectiva, uma outra visão, uma nova interpretação da realidade, que figuras da envergadura destas que foram citadas pela Cassiane se apresentam. E muitas vezes nós achamos que nós não temos o poder, efetivamente, que temos capacidade ou condição de estar exercendo frente a esses grandes nomes do passado. Na verdade, diante do mundo digital que hoje nós possuímos, com tanta facilidade de ter acesso a muitas pessoas, nós poderíamos exercer muito mais tudo isso. Se você observar a quantidade de pessoas hoje que têm um número significativo de seguidores nas redes sociais, para dizer absolutamente nada, para mostrar que está tomando banho, para mostrar uma tatuagem nova, para dizer que está indo no banheiro, cara, isso aí com todo respeito, né? Mas é voltar para a idade da pedra. Então, se nós temos o recurso que temos hoje, a exemplo desse aqui, de tantos outros, por que nós não podemos levar conteúdo de qualidade para as pessoas? Nós talvez não tenhamos a quantidade gigantesca de adesões que muitos desses youtubers da vida, esses chamados influenciadores, têm, mas seguramente aqueles que nós conseguimos tocar, conseguimos influenciar, seguramente eles poderão produzir resultados mais efetivos. O mundo carece de lideranças, carece de novos olhares, carece de uma visão um pouco mais humanizada, inclusive em relação ao nosso cotidiano. Nós estamos diante, e aí não sou eu que estou dizendo isso, tem muitos pesquisadores que tratam desse assunto, diante de uma das gerações mais individualistas que já botou os pés sobre a face da Terra. Com todos os defeitos dos séculos anteriores, de que tínhamos guerras absurdas, mas o sentimento de coletividade sempre foi maior do que nós estamos vivendo agora. Então, o individualismo está sendo muito forte. O tô nem aí com a questão do público é muito forte. E as pesquisas atuais feitas com jovens mostram que eles não estão preocupados com o futuro do país ou com essas questões que aqui seguramente vão permear as discussões, os debates. Então, creio que há aí um gap, há um espaço gigantesco para que cada um daqueles que aqui está possa ocupar esse espaço. Porque se nós não ocuparmos, quem o fará? Seguramente são esses influenciadores que vão mostrar tatuagem e outras coisas, que nada contra, tem gosto para tudo, mas também nos mostra que há um espaço para que possamos emergir pessoas que têm um pensamento diferente, que tenham ideias inovadoras, que possam agregar valor ao que estamos fazendo, possam mobilizar a sociedade em prol de causas que são importantes e que seguramente vão destacar aqueles que são diferentes. E isso, evidentemente, vai contribuir para aqueles que aqui estão e têm alguma pretensão de ocupar espaços públicos na condição de eleitos. Porque se nós olharmos para aqueles que são vocacionados para a atividade política e não transformar
transformam ela apenas numa profissão e não estão apenas lá pendurados em cargos públicos, mas que de fato estão lá para contribuir, para trazer ideias e trabalhar para desenvolvê-las, são indivíduos que começaram lá na liderança juvenil, começaram lá no Grêmio Estudantil, começaram fazendo movimento lá nas pastorais da igreja, não sei aonde. São pessoas que têm conexão com aquilo que acreditam que é possível fazer para tornar o mundo melhor. Então, sim, Cassiane, é muito importante nós usarmos esses referenciais, nós podemos sim nos inspirar nessas grandes figuras do passado, mas o presente carece também, e cada um que aqui está tem potencialidade para usar os recursos que temos hoje, que são inclusive mais fáceis para chegarmos até as pessoas. Pessoal, eu vou passar a palavra para o Vicente, para a Geiciane, para a Marijane e para a Érica fazerem as perguntas, e vocês têm 1 minuto para formular a pergunta e o Joel responde as 4 juntos. Então, Vicente está com a palavra, tem 1 minuto para formular a tua pergunta. Vicente, libera o teu microfone, por favor. Vicente não está na... Geiciane? Oi, boa noite. 1 minuto, Geiciane. Geiciane, teu microfone está desligado. Oi, tá me ouvindo? 30 segundos, 1 minuto. Tá. Boa noite. Diante do conteúdo na qual nós lemos e também assistimos da aula, qual o limite da técnica diante do próprio talento, da vocação em falar em público? Até que ponto eu devo utilizar a técnica e até que ponto eu devo abusar do meu talento de falar em público? Obrigada. Certo. Marijane, 1 minuto. Bom, gente, boa noite. Estão me escutando? Sim. Então, eu queria perguntar, devido aos nossos vídeos, quando a gente produz um conteúdo, teria um tamanho ou um tempo determinado para fazer um vídeo legal, abordando um determinado conteúdo para um determinado público, ou todos os vídeos seriam na mesma proporção de tempo? Obrigado, Marijane. Érica? Estão me ouvindo? Sim. Eu só queria, na verdade, eu queria questionar ele, porque ele falou a respeito do nosso cérebro, que a nossa orientação é ler da esquerda para a direita, mas isso é só uma convenção ocidental, porque os orientais, eles leem da direita para a esquerda, então não tem nada a ver com a nossa... O Neves gostou da minha observação. Então, eu só queria te perguntar, então, se eu tiver uma plateia oriental, aí o que eu faço? Eu tenho que entrar ao lado contrário do palco? Certo, obrigado, Érica. Eu vou passar a palavra para o Jorge também, já que um participante inicial não respondeu. Jorge, 1 minuto para a tua pergunta. Boa noite a todos. Professor Joel, eu tenho observado que em alguns eventos, as pessoas que são convidadas para subir ao palco para falar de improviso, muitas das vezes elas não cumprimentam. Às vezes tem governador no palco, tem prefeito, tem vereador, tem solenidade no palco. E às vezes tem muitas pessoas importantes. Então, qual é a quantidade ideal de pessoas a se cumprimentar ou qual é o grau de hierarquia para se cumprimentar sendo da situação de um líder respeitar o outro líder? Eu estou vendo as pessoas pegarem o microfone e já sair falando e não cumprimentar as lideranças que estão no palco. Obrigado, boa noite. Sim, boa noite. Eu vou começar pela última, então. Tem mais alguém? Não. Pode responder. A própria regra que trata sobre o cerimonial e protocolo sofreu alterações. Já não se tem mais toda aquela ritualística que no passado tinha, houveram algumas mudanças. Então, o próprio sistema de protocolo e de
dos eventos permite que a gente enxugue algumas questões. Agora, você tendo uma autoridade importante no palco, não costuma ser de bom tom nós deixarmos de fazer ao menos uma referência a essa pessoa. O que pode ficar um pouco desagradável é você ficar nominando todos que estão sob o palco ou na mesa, a exemplo dos outros que já por ali passaram. Fica muito redundante, você perde muito tempo com isso. Isso fica um pouco antigo, né? Então, se cada um que vai falar ficar nominando saúde fulano, saúde Beltrano, saúde, aí começa a falar. Aí vem o outro, saúde, começa a falar. Então, fica enfadonho para quem está na plateia assistindo. Recomenda-se que você cumprimente a autoridade maior, em nome da qual os demais componentes da mesa ou as demais autoridades aqui presentes e se embora, entra no teu conteúdo, né? Para evitar isso. Ao mesmo tempo, se você tem uma autoridade importante, você já arranca falando para o público, aí é uma questão de educação, de postura, que não se recomenda. O ideal é que você faça ao menos um cumprimento para essa autoridade. Primeiro, a maior, obviamente, e se você for citar as demais, tranquilo, mas o ideal é que a gente não perca muito tempo com essas abordagens. Eu, há um ano atrás, fui assistir um seminário do Ministério Público, e, olha, eu não fui embora porque eu tinha conteúdos importantes, mas cada palestrante que entrava no palco, ele ficava no mínimo 15 minutos, rasgando seda para o doutor fulano de tal, não sei das coisas, dava o currículo do cara, depois saudava não sei quem, falava não sei quanto tempo do cara, saudava não sei quem, falava... Pelo amor de Deus, isso praticamente quase todos. Bom, haja paciência. Para um público que você vai abordar, recomenda-se que a gente enxugue tudo isso, né? Hoje, inclusive, há novas regras para cerimonial e protocolo, onde a gente elimina boa parte de tudo isso, é senhor, senhora, não precisa mais excelentíssimo isso, reverendíssimo aquilo, né? Tem regras novas sobre esse assunto. Quanto à questão do ingresso no palco do cérebro, muito bem pontuado pela colega, é claro que nós estamos num mundo ocidental, então aqui nós temos essas prerrogativas, nós entramos a 45 graus à direita porque nós, desde que nascemos, somos habituados, né? A direção fica na esquerda para a gente poder cuidar do lado direito, então o nosso cérebro foi doutrinado para isso, né? Óbvio que se você for fazer um discurso em japonês, né, primeiro tem que treinar bastante, se for em mandarim mais ainda, mas aí sim, lá você pode fazer o oposto, porque se o cérebro deles tem essa metodologia, tranquilo, ou então depende da questão da utilização. Então, nós condicionamos o nosso cérebro, sim, e é uma boa pontuação da colega. Tamanho do vídeo depende para qual rede você vai disponibilizar. Se você vai botar em rede social, tem um tamanho, algumas, inclusive, tem um limitador de tamanho. Se você for disponibilizar no WhatsApp, tem um tamanho específico. Agora, se você tiver a possibilidade de encaminhar esse material gravado para o seu público especificamente, aí a doutora Elisiane tem muito mais propriedade do que eu, mas normalmente uma videoaula é 15 minutos, né? A partir dali perde-se o interesse por parte de quem está assistindo, a não ser que tenha uma superprodução, né? Mas se você for abordar assuntos, hoje se fala em 5 minutos, inclusive tem uma técnica americana que faz o seguinte: se você for falar para um determinado grupo, no meio online, por exemplo, então você fala por 3 minutos e meio, e aí você dá uma quebrada depois dessa fala, de 3 minutos, quebra, no sentido de chamar a atenção do público. Depois, os próximos 5 minutos, você faz mais uma quebra. Na sequência, você troca o assunto, para poder despertar, manter a atenção do público. Porque a partir de um certo tempo, especialmente a partir de 15 minutos, a atenção de quem está assistindo um material de vídeo, a tendência dele é cair bastante, a não ser que ele goste muito do conteúdo, e claro, se você pesquisar aí determinados assuntos, tem pessoas que falam por horas sobre determinados conteúdos e tem quem assiste, tem quem, se você gosta e é apaixonado pelo tema, né? Agora, pelo entendimento da fala da colega, me parece que ela vai passar um conteúdo e tem o interesse de ter a atração do público, né? Então, aí sim tem que tomar cuidado. Dependendo da rede, você precisa mensurar de acordo com a rede o tamanho do conteúdo a ser entregue, mas o ideal é que os vídeos não passem de 3 a 4 minutos.
O ideal mesmo é que seja de 1, né? Porque aí você consegue garantir visualização total do seu conteúdo. O cara olhou no vídeo, ele mostrou que tem 3, 4 minutos, é capaz de já não olhar por causa do tempo, né? Dependendo, de novo, depende do que você vai fazer. Se é uma mensagem, ou para entregar algum conteúdo mais aleatório para um segmento, etc. Agora, se for tipo uma videoaula, uma teleconferência, bom, aí você alonga um pouquinho mais. Mas, de novo, se conseguir condensar em 15 minutos, a partir dali, a tendência é de que a atenção das pessoas comece a despencar. A questão do limite da técnica e da vocação, se é que eu bem entendi a indagação da colega, mas, a meu juízo, as técnicas são importantes, a vocação é um elemento considerável, inclusive para a liderança, porque a liderança não é nenhuma questão de dom e nem de escolha, nem de dom, né, e nem de preparação apenas, é muito mais de escolha. O camarada escolheu, ele vai se preparar mesmo não tendo dom. E a comunicação, de certa forma, também pode ser preparada. Tem, inclusive, várias bibliografias que tratam disso, né, de reis, de príncipes, de governadores, que treinaram para desenvolver a sua habilidade de comunicação. A gente não nasce feito, a gente vai se lapidando, vamos nos construindo. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade para determinadas coisas, e aí entra a questão vocacional, mas ainda assim precisa lapidar, ainda assim precisa desenvolver, ainda assim, talento, nós não nascemos com eles, nós nascemos com aptidões, nós transformamos essas aptidões em talentos. E depois vão dizer, pô, que cara de sorte. Não, ele tem muito ralo, tem muita dedicação, tem muito trabalho. Então, a técnica ajuda muito. Tem pessoas que não precisam de técnicas de comunicação, porque elas já são a comunicação em pessoas, naturalmente têm facilidade de abordagem, de apresentação, né, elas são mais extrovertidas naturalmente, né? Mas nós podemos utilizar das técnicas também. Então, esse é o ponto. Ao mesmo tempo, eu posso usar muitos recursos para chamar a atenção do público, mas se no final eu torcer, apertar, esmagar e não ficar nada em termos de entrega, de conteúdo, de repente toda a minha figuração pode perder também a impactação. Eu posso ter muita técnica e pouco conteúdo e não vai dar certo. E às vezes mesmo com pouco conteúdo, mesmo com pouca técnica, mas com muito conteúdo, é mais fácil, às vezes, de impactar do que o oposto. Agora, se apenas o cara tem muito conteúdo, mas ele não consegue passar, não tem uma didática legal, também não vai dar certo. Se você olhar, calcula aí, um cursinho de pré-vestibular. O que ele tem lá no cursinho de pré-vestibular diferente de uma escola convencional? Às vezes é o mesmo professor, o conteúdo é o mesmo, o que muda a forma de passar, a técnica. Então, o cursinho vende bastante. Um dos motivos é que o nosso sistema de educação hoje ele está ultrapassado. E os cursinhos é uma consequência disso, é um sinal de que não está dando certo, nós precisamos de um reforço. Mas o outro é que lá o professor tem um preparo, ele tem uma didática diferenciada, ele é mais impactante na sua abordagem. Então, ali, por exemplo, a técnica ajuda muito para a gente impactar aqueles que estão nos ouvindo. Mais alguma pergunta? 2 perguntas só, professor. Fátima e a Raquel. Fátima, tu tem 1 minuto. Oi, professor. Falando a respeito da insegurança, né, ao subir num palco e ter que falar para muitas e muitas pessoas, eu ouvi recentemente muitos cantores, cantores profissionais e renomados, que sempre dizem que quando eles vão subir ao palco, que eles sempre sentem esse desconforto, um suor frio, como se fosse sempre a primeira vez, né? Eles têm aí, às vezes, 10, 15, 20 anos de carreira. A que o senhor atribui isso? Isso atribui-se ao fato de que falar em público é o terceiro maior medo que as pessoas têm. Por quê? Porque você está sob julgamento e avaliação. Nós temos 3 necessidades básicas psicológicas humanas, que dos sapiens até aqui foram fundamentais para a nossa existência. Nós temos a necessidade psicológica básica de sermos amados, que se não fôssemos, os nossos pais não levariam 7, 8, 10, 12 anos nos mantendo, né? Então a amorosidade é fundamental. Nós temos a necessidade de sermos pertencentes, se nós não pertencêssemos a nenhum grupo social no passado, nós seríamos facilmente atacados e devorados, né? E nós temos a necessidade de sermos úteis para a sociedade.
Se nós não temos utilidade, o nosso grupo nos rejeita, a nossa possibilidade de sobrevivência cai. Isso corresponde a 200 milhões de anos. Então, essas necessidades psicológicas, elas continuam em nós, de tal forma que ainda temos hoje grupos sociais que fazem absurdos para poder fazer parte daqueles grupos, né? Então, por isso, esses elementos são cruciais. E o que isso tem a ver com a nossa conversa? Porque quando eu resolvo falar em público, eu estou sob julgamento. Quando eu converso individualmente com cada um, a gente pode ter as nossas posições, etc. Mas quando eu falo para um grupo, quando eu falo em público, as pessoas vão observar cada palavra, a tonalidade daquela fala, vão trazer as suas interpretações. Então, esse medo de falar em público é o medo da rejeição. É isso. Então, o medo de sermos rejeitados, ele é muito grande. Então, um artista que vive do seu talento, vive da sua exposição pública, se ele cometer uma gafe em cima do palco, se ele disser algo inapropriado, ou se ele errar na música, né? Então, qualquer erro que ele vier a cometer ali, ele vai para julgamento, né? Ele vai ser, hoje com as redes sociais, muito mais ainda. Então, esse medo é absolutamente natural. O próprio Jô Soares, que quando ainda estava diante das câmeras, dizia que também, quando ia falar para um grupo, seja no presencial ou mesmo através de uma câmera, sentia também aquele sentimento de estar diante de uma plateia, de algo, aquele nervoso, né? E aí para cada um tem reações distintas. Para alguns é o estômago que manifesta algumas expressões. Nós temos neurônios no estômago, não são poucos, são mais de 40 mil neurônios. Alguns sentem tremor nas pernas, outros um suor frio, né? Algumas pessoas sentem as mãos esfriando, até porque o sangue ele deixa de concentrar-se nas extremidades, porque são menos necessárias naquele momento, eles se concentram no cérebro, por isso que alguns ficam mais avermelhados, sendo do sobrenome Schneider, mais vermelho ainda. Então, por quê? Porque é ali que está sendo necessário naquele momento. É natural o medo. É natural que a gente tenha esse receio de encarar o público. Mas aí você pode usar também algumas técnicas, como, por exemplo, você, além de treinar antes, existem mecanismos, e os próprios artistas também usam, que em PNL, que é Programação Neurolinguística, a gente chama de ancoragem. É você se ancorar em algumas expressões, em algumas frases. Tem gente que usa a própria fé para isso, terminologias bíblicas. Tem gente que diz algumas palavras antes de entrar. Tem gente que se imagina dentro de uma pirâmide de luz, etc. Cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que reza um Pai Nosso. Não importa. São âncoras que vão te deixar com mais segurança, vão te empoderar para você entrar de bem no palco. E essa entrada, ela é muito importante, porque quando a gente não entra legal, vai afetar muito mais a ti do que a plateia. Então, por isso, é recomendável que antes de você fazer qualquer apresentação, que eventualmente você tenha que explorar uma projeção, por exemplo, testa antes. Tem um vídeo, testa antes. Imagina se você vai começar a sua fala e está tudo numa projeção, num PowerPoint, você não consegue rodar o negócio lá porque deu conflito. Aí você já começa lá, se a perna estava tremendo, vai para o queixo, tremedeira, né? Você fica inseguro. E se o vídeo roda e não sai o som? Então tem que chegar antes. Quem vai fazer uma apresentação tem que ser o primeiro a chegar, de preferência. Se você chegar atrasado, testando o som, sabe, fica um negócio extremamente inapropriado, né? Desagradável. Então você precisa se preparar antes, testar. E quando você chega primeiro, cria um outro fenômeno. Eu sugiro que você chegue bem cedo, suba no palco, pegue o microfone, teste, ouça a sua voz. Ouça a sua voz, caminhe no palco, caminhe no plenário, porque aí você começa a dominar esse espaço psicologicamente. E as pessoas que estão chegando, é como se fossem os seus convidados. Você está no espaço, né? Então, isso ajuda você a se empoderar, a sentir esse espaço antes de fazer a sua abordagem. E aí, se você tiver qualquer elemento que possa ajudar o teu psicológico de forma como âncora, seja um cristal no bolso, seja um crucifixo não sei aonde, seja tudo ajuda para você sentir-se bem. Observe os artistas, todos têm os seus rituais, cada um do seu jeito. Observe os grandes apresentadores, cada um tem o seu mecanismo ancorador para chegar empoderado diante do público. E isso
pode, inclusive, incluir a cor da roupa que você vai usar, diante do público, o tipo de mensagem que você vai passar, a cor da sua roupa vai pesar, né? As suas expressões, etc., a própria formatação das suas apresentações, slides muito carregados, cheios de texto, não é legal, né? Então, tudo isso contribui para você fazer uma boa entrada e minimizar ou diminuir a sensação do nervoso diante do público, né? Agarre o microfone com força, e eu já havia acontecer de pessoas que tremiam muito no microfone. Imagina você tremendo o microfone com a folhinha tremendo também. É quase o mal de Alzheimer. Então, se eventualmente você fizer um teste antes e a tremedeira pegar, sugestão, não pega o microfone na mão, mantenha no pedestal, ponha o papel em algum lugar para você não colocar a mão à vista, né? Ou então, você está diante de um grupo cuja mesa de autoridade está ali, e as pessoas enxergam as suas pernas por baixo da mesa, não fique batendo o pé no chão, isso é sinal de nervosismo. Às vezes o cara está batendo, está socando barro ali, está nervoso, né? Ou então está com a caneta na mão, está denunciando que ele não está confortável diante da possibilidade de fazer uso do microfone, né? Então, comece sempre com serenidade, teste antes, olhe para a plateia, imagine que você tem um grande número de amigos que está na sua frente, e não adversários, né? Chegue mais cedo. Outra coisa que você pode fazer também é aumentar a circulação sanguínea cerebral, baixe a cabeça um pouco antes, tal, faz algum exercício, se empodere, né? Existem técnicas para isso, e o tempo não me permite adentrar em outras aqui, mas é natural, normal. E o dia que você perder totalmente o sentimento de uma pequena tensão antes de falar, é possível que você não deva mais fazer uso do recurso de falar em público, porque a possibilidade de você cometer uma gafe, a possibilidade de dizer o que não deve, a possibilidade de cometer um erro é muito grande. Então, esse temor, ele é, inclusive, importante para a gente poder ter atenção diante daquilo que nós vamos entregar para o público que está ali para nos ouvir. Aqui, ó. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Nós temos 3 alunos para perguntar e a Érica provavelmente para fazer algum comentário sobre a tua resposta. Aí eu vou passar a Raquel, pedir que faça a pergunta em 30 segundos, ao Igor e ao Diego, que façam as perguntas. Por fim, a Érica, porque o nosso horário passou 7 minutos já do horário, e peço ao professor para que o senhor responda em 3 minutos as perguntas. Raquel. Bom. Professor Joel, está ouvindo? Sim. Está legal? Estou ouvindo. Que prazer foi participar. Você é de um conhecimento espetacular. Eu sou Raquel Mendes, estou presidente do PMDB Mulher de Goiânia e região metropolitana. Eu tenho um livro que ele ainda não foi publicado, mas ele está no forno. Oratória na Voz Feminina. Veio de encontro com muitas coisas que você explanou aí, mas eu quero rapidamente falar dessa questão da gente estar muito presa em técnicas. Eu tive a oportunidade de estar com os coordenadores da campanha do Barack Obama, e eles me deram uma dica muitíssimo importante. Quando formos falar para o público feminino, que a gente comece com uma pergunta feminina. Joel, mas isso é de uma empolgação tão grande na plateia e sai totalmente fora das técnicas da oratória, não é? Então, o que você me diz dessa questão de ficarmos muito presos às técnicas? Porque quando a gente estuda oratória, a gente quer aprender as técnicas porque a gente quer que dá certo, né? Lógico. A gente quer entregar o nosso trabalho. O que você me diz disso? Muito obrigada. Diego. Está escutando? Alô? Oi. 30 segundos. Boa noite, professor. Você falou aí sobre o início do discurso. Gostaria que você falasse um pouco sobre o final dele. Você ainda enfatizou a importância desse final do discurso aí. Obrigado, Diego. Igor. Olá, professor. Boa noite a todos. Quero, na verdade, fazer uma pergunta para o professor Joel, que é a seguinte: eu tenho interesse em ingressar na carreira política em 2024, precisamente ao cargo de vereador. O que o senhor indicaria? O senhor indicaria nas minhas redes sociais, está fazendo postagem, chamando a atenção do público
antes, ou o senhor acha que perto da data, 2023, eu consiga estar chamando a atenção, fazendo com que meus possíveis eleitores possam votar em mim, comprar na minha ideia, que é a renovação? Obrigado. Renovação. Bacana. Temos a Fernanda, que entrou aqui. 30 segundos, Fernanda. Rapidinho a tua pergunta. E depois, sem mais perguntas. Boa noite, professor. Boa noite. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Então, meu nome é Fernanda Silva, sou aqui de Itapetininga, e eu nem é pergunta, o meu é só para dizer que eu consegui entrar nesses 7 minutos. E eu gostaria de saber como que eu faço para ter as aulas, porque só hoje eu consegui ouvir, acredita? Eu estava muito nervosa, porque via vocês e não conseguia saber o que vocês estavam falando. Eu gostaria de ter as aulas para poder acompanhar. Obrigada. A aula vai ficar gravada e disponível depois. Érica, 30 segundos para o teu comentário. Érica? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Joel, você falou durante a sua apresentação que a gente presta atenção no que a pessoa está falando e é verdade. Num primeiro momento, você falou que as crianças, né, os jovens de hoje, eles não têm muita vontade de fazer as coisas porque eles não têm, assim, muita, sei lá, o quê, né? Aí depois você também falou que a escola é ruim. Aí você colocou a culpa em 2 questões diferentes. E depois, como é que a gente resolve? Quem é o culpado dessa história, no caso? Os jovens ou a escola que é ruim? O professor vai ter que resumir suas respostas em 3 minutos. 3 minutos vai ser difícil. Mas no caso da nossa... Não estamos aqui buscando um culpado. Você não adoece por um motivo só. A sociedade hoje está, entre aspas, adoecida por um pacote gigantesco de situações, dentre os quais está a educação. A doutora Elisiane trabalha muito com isso, sabe? Os nossos indicadores são vergonhosos. Nós estamos entre os piores do planeta. Então, o nosso sistema de ensino, que não é de aprendizagem, ele está baseado no apostilamento, na entrega de conteúdo. Nós estamos disputando com o Google. Qualquer sistema de educação no planeta hoje, ele foca o aluno, o desenvolvimento de suas competências. Então, esse é um dos elementos. Por outro lado, nós temos uma sociedade cuja estrutura familiar se desagregou. Nós temos os jovens menos resilientes do planeta. Quem diz isso é a Universidade de Harvard, baseado nos seus estudos. Aqui é o único lugar do mundo que uma criança de 7 anos manda em casa, que em 8 você define orçamento doméstico, que em 3 você é o centro do universo. Então, nós temos aqui um pacote de situações que nos leva a isso. Então, não se trata de apontar um ou outro culpado, até porque é um conjunto da nossa sociedade que nos torna peculiar e há um campo gigantesco de transformação para se atuar nesse particular, Érica, e para todos nós aqui que estamos buscando espaço para liderar. Meu prezado futuro vereador para 24, sugestão: comece a buscar exibição, ou melhor dizendo, exibição não, buscar contato, impactação, comunicação com o seu público desde ontem. Só que, claro, você tem que ter uma constância para efeito de redes sociais, nas comunidades você tem que estar presente, e o que você vai fazer lá no período eleitoral? Lá você vai trazer as grandes ideias. Não antecipe agora para dar de bandeja para o adversário. Suscite as discussões, né? Seja protagonista de um nicho, de uma área, de um segmento, esteja junto com eles, ouça e comece desde já a se inteirar, a estar presente nesses segmentos. E sim, dentro desses 2 anos, você pode ser a grande novidade, sobretudo se você tiver conteúdo inovador e diferenciado para se destacar na campanha. As aulas que a colega indagou aqui vão estar à disposição, o Guto já respondeu. O final do discurso ele é muito importante, porque ali você consegue captar a impactação maior. Inclusive, eu sugiro para o colega que fez a indagação que, se eventualmente você preparou, já conecta com a pergunta das técnicas
da utilização exagerada, às vezes, das técnicas, de começar o evento fazendo perguntas e etc. Eu sugiro que, se eventualmente você estiver diante de uma apresentação em que, lá pelas tantas, você atingiu um patamar de aplausos, de ser ovacionado, sabe qual é a sugestão que eu tenho? Termina o discurso. Ah, mas faltou conteúdo. Azar do goleiro. Termina o discurso. Porque aquela sensação de quero mais, aquele gosto de expectativa, né, aquela impressão que você passou para o público, provavelmente, se você se entusiasmar e ficar esticando a conversa, puxando o discurso, você vai dar nó em pingo d'água, se enrola nas pernas e talvez você vai estar num auge e comece a declinar e, no final, acabe ficando um pouco xoxo. Então, o auge da tua apresentação tem que ser o final, porque esse é que vai ficar reverberando na plateia, no público, no grupo, depois que você falar. E a colega que está escrevendo um livro lá sobre comunicação feminina, sim, dá para começar a fazer perguntas sem nenhum problema, é uma forma de começar a abordagem. Só que eu sugiro que essas indagações elas não suscitem polêmicas muito fortes, de repente pode gerar alguns constrangimentos na arrancada, né? E, claro, você pode mudar. É muito comum, o Guto já fez isso, a doutora Elisiane já fez isso muitas vezes, a Cris já fez isso, às vezes você chega com a apresentação pronta e você sente a plateia e muda a apresentação. Você preparou técnicas e, diante do público, você muda a técnica preparada, porque aí entra o feeling, aí entra os anos de estrada, aí entra a sensibilidade de quem está falando, a percepção de que aquilo que você preparou não é o mais apropriado ou para aquele momento, ou para aquele público, etc. Então, sim, técnicas é importante, nós prepararmos é importante. Mas, exemplo de uma guerra, você faz um planejamento tático operacional e, quando dispara o primeiro tiro, você foi para o brejo o planejamento, né? Mas ter o planejamento é importante, que é um referencial mental para nos guiarmos. O mapa não é o território, mas sem o mapa fica difícil de nos acharmos no território. Então, a preparação e a técnica é o nosso mapa. Mas se eu detectar que no território tem uma montanha, eu vou contorná-la tranquilamente. E é possível que seja necessário, inclusive, a gente fazer isso. Então, sim, eu posso começar de uma outra forma, eu posso entrar tocando uma música, por exemplo, eu posso buscar outros mecanismos para gerar impacto diante do público, sem nenhum problema. Eu posso fazer algumas inversões. Esses dias estávamos conversando com um colega, que é um comunicador também, secretário de um município, que ele tinha preparado uma apresentação e jogado um vídeo para o final, de impacto. Mas ele foi para o grupo, foi com um público, umas 800 pessoas, um pavilhão, e estava todo mundo conversando. Tipo, como é que eu vou chamar a atenção desse público? Vou plantar uma bananeira aqui na frente? Vou entrar no palco, porque ninguém está prestando atenção em quem está falando. Aí ele inverteu o processo. Ele começou pelo fim. Ele arrancou botando um vídeo impactante e depois ele ficou em silêncio por 2 minutos. E 2 minutos diante de um público sem nenhuma fala, nossa, todo mundo vai olhar, né? O cara morreu, né? Infartou. Então, ele inverteu o processo que era necessário naquele momento para poder prender a atenção de um público muito grande num pavilhão, né, que tinham as exposições. Então, com isso, ele captou a atenção do público e começou aos pouquinhos a desenvolvendo o seu conteúdo e atraindo os demais. Então, tem que ter também essa sensibilidade, esse feeling, para a gente não depender apenas da técnica. Eu preparei, planejei, mas se tiver que mudar, não tem problema nenhum, nós vamos fazer a mudança. Obrigado, professor, muito obrigado. Pessoal, a lista de presença precisa ser preenchida. Eu quero só fazer umas considerações finais. Já vou te passar, só um pouquinho. Então, precisa entrar no link lá no chat e preencher, não é enviar o e-mail para nós, tá? Botei lá o linkzinho do Google Formulário. Vou passar a Elisiane, vai fazer algumas considerações em relação ao curso. Pessoal, eu quero fazer um alerta. Todas as pessoas que estão nessa sala querem que outras pessoas a sigam. Isso aqui não é um curso da Fundação. Isso aqui é uma escola de líderes. Eu ouvi aqui no chat que nós não estamos dando apoio e que eu não consegui acessar a plataforma. A vontade que dá é printar o telefone para ver quantas pessoas nos procuraram com dúvidas.
Quantas pessoas procuraram os funcionários com dúvidas? Então, não dá para pegar... o Joel me ensinou essa uma vez. Tem o Homer Simpson que diz o seguinte, né, Joel? Se a culpa é minha, coloco eu quem eu quero. Então, pessoal, nós temos um modelo de atendimento que tem 15 anos. Todo mundo está no grupo. Tem um telefone lá que tem o logo da fundação. Pegue o número e chame no privado se está com problema. Nós temos um e-mail para informação e, como se não bastasse, a grande maioria tem um telefone. E todo mundo que me chamou no privado, a gente atendeu. E todo mundo que procurou a Beth atendeu. E todo mundo que procurou a Tati atendeu, a Valéria atendeu, as coordenadoras dos estados. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Tem dificuldade? Treine. Tem dificuldade? Nos chame antes da reunião. Não sabe acessar a plataforma? Diz para a Cris, Cris, eu quero fazer um Zoom contigo para tu me explicar cada botãozinho. Agora, não transfiram a responsabilidade se vocês querem ser líderes. Tá? Desculpe a minha fala mais forte, mas eu acho que ela é necessária, porque esse curso nós não temos o objetivo dos outros cursos. Nos outros cursos, a gente convida as pessoas para participar, quem participa, participa, quem não participa, a gente não cobra. Esse curso, não. Esse curso foi uma escola de líderes, tem evento presencial, tem previsão de viagem para Brasília, tem previsão de entrega de trabalhos. Então, nós esperamos de cada um de vocês e estamos à disposição. Nós temos a Cristina, que atende das 9 às 5 da tarde, às 19 horas entra a tutora e fica até às 22. E nós estamos à disposição também nesses horários. Então, com relação à plataforma, quem tiver problema, amanhã, 8h30 da manhã, 9 horas, só chamar nós para aquele número da fundação, o número da Cris, os coordenadores estaduais, que nós vamos auxiliar. Tá? Tendo dificuldade, nós estamos à disposição. O que aconteceu? O vídeo, algumas pessoas estão com um vídeo muito grande e o vídeo não está indo por e-mail. Então, eu vou colocar, ou o Louro, que nós damos aí o suporte para a escola, nós vamos colocar lá naquele grupo de WhatsApp um endereço de Drive, né? Que é um Drive do Google. Quem, porventura, não sabe usar o Drive, pode nos chamar no privado e a gente auxilia. Mas o que acontece? Com o Drive, daí não vai importar o tamanho do vídeo. Vocês vão arrastar o vídeo, largar ele dentro do Drive e nós vamos localizar. Só pedimos que, então, vocês, quem colocar o vídeo no Drive, não encaminhar por e-mail, que o nome do arquivo seja o nome de vocês, tá? Então, orientações gerais aqui e dúvidas a partir de amanhã, às 9 horas, nós estamos à disposição. Guto, obrigado, desculpe aí alguma coisa. Obrigado a ti, Elisiane, obrigado à equipe toda. Professor Joel, sempre uma aula incrível poder te acompanhar e poder contar com o teu conhecimento. A Escola de Líderes e a Fundação agradecem muito a tua participação e desempenho na noite de hoje. A cada aluno, parabéns pela sua participação, se dediquem ao máximo. Nós estamos trabalhando para entregar o melhor curso de escola de líder possível para vocês. Um abraço, uma boa noite e até a próxima.